Sabe, hoje eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu estava pensando aqui que desde o princípio, no conflito do Éden, quando a mulher vai e dá ouvidos à voz da serpente, e ali todo aquele cenário de paraíso e de beleza e de perfeição é comprometido, e há uma ruptura de aliança com o Deus Criador, e aquela família que era uma família sacerdotal, uma família de autoridade sobre aquele ambiente cai. E todo aquele contexto está atrelado a uma coisa: identidade. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com você hoje. Sabe por quê? Porque o cenário mudou, mas a estratégia não. A serpente continua atacando as mulheres. Ela continua, segundo o Apocalipse, a antiga serpente, sendo hoje um dragão, continua indo até as mulheres para seduzir com palavras falaciosas. E o que isso quer dizer nos nossos dias? Essa estratégia que não muda porque sabe que uma mulher pode tocar um ambiente, que pode comprometer toda uma palavra, todo um propósito. E dentro dessa perspectiva, esse dragão traz umas propostas mais impactantes. Se no Éden, no princípio, a serpente trouxe um impacto tão terrível para toda a humanidade, hoje o dragão ele traz também impactos imensuráveis. E isso vai trazendo crise de identidade. E essa crise de identidade continua fazendo, sabe o quê? Roubando a autoridade. Porque a serpente foi no Éden tocar a identidade daquele homem e daquela mulher. Porque sabia que tocando a identidade usurpava a autoridade. Toda a autoridade está conectada, está ligada, intrínseca, está diretamente agregada à sua identidade. A serpente soube disso. E ela foi exatamente na mulher, porque sabia da influência que aquela mulher tinha sobre aquele cenário, sobre aquele ambiente tão perfeito. E aquela influência, uma vez seduzida, uma vez contaminada, corromperia todo o sistema, né? Vamos dizer assim, todo aquele organismo que era ali o Éden. E desse jeito também, a serpente continua a atacar as mulheres. E aí a gente vê famílias, sociedade, nações inteiras indo por água abaixo, porque a antiga serpente, hoje um dragão, cospe fogo sobre as mulheres, cospe mentiras, cospe engano, cospe acusação, cospe tanta mazela, sabe? Em Cristo nós somos chamadas a um novo lugar. E não importa o nível de comprometimento que essa antiga serpente, que hoje é um dragão, causou na sua comunhão com o Senhor, na sua família, ou naquilo que você representa socialmente ou ministerialmente, não importa. Hoje eu quero trazer para você uma perspectiva redentiva da identidade feminina. Sabe, Zacarias 3 fala a respeito exatamente desse cenário. É um cenário onde tinha sujeira, onde tinha pecado, onde tinha muitos motivos para acusar. E é interessante que em Zacarias 3, Satanás ele se apresenta como esse acusador ao lado de Josué, que era um sumo sacerdote. Josué ali como um sacerdote estava impuro. A palavra em Zacarias 3 diz que as roupas dele estavam sujas, manchadas. E essa sujeira proveniente do pecado deixou ele desfigurado. E tem uma coisa bem interessante que Satanás ele se põe ao lado de Josué. A palavra de Deus aqui em Zacarias diz que ele estava à direita de Josué. E geralmente o braço direito é o braço da força. Geralmente o braço direito é o braço que dá o sustento, o suporte. E nós temos aqui na palavra dizendo que Satanás estava ao lado de Josué, mas a força que estava sendo dada ali era uma força destrutiva. Olha só que interessante. O anjo do Senhor aparece naquele cenário, vai até Josué e olha para ele com aquelas roupas sujas e não diz assim: o que você fez? Por que você está sujo desse jeito, Josué? Que coisa feia! Não, é interessante que mesmo Satanás chegando diante de Deus com a sua acusação, e até legítima,
porque a palavra diz que realmente Josué estava com aquelas roupas sujas, mas o anjo do Senhor barra aquela fala do acusador. E o anjo do Senhor, ele, ao invés de afirmar e endossar aquela acusação, ele apresenta as fraquezas de Josué e diz, sim, as roupas deles estão sujas. E interessante que um dos apontamentos proféticos para as vestes é a identidade. Tanto que se você observar lá no Éden, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar aquela identidade de transparência por roupas feitas de folhas de figueira. Então, aquelas folhas estabeleceram uma identidade para eles. Que aqui tem muitas coisas preciosas, mas eu quero só trazer um contexto para você entender na identidade feminina como nós fomos atacadas e roubadas. Mas quando Deus vai e troca aquelas roupas daquelas folhas pela pele do cordeiro, uma pele de uma ovelha, de um cabrito. Aquela pele ali já significava, olha, eu estou te dando roupas redentivas. Roupas que não são segundo a sua força, nem a força do acusador, mas roupas que um sangue precioso seria derramado para vestir novamente a humanidade. E assim também ali em Zacarias 3 nós vemos esse apontamento. O anjo do Senhor afirma assim, olha, eu estou tirando as suas vestes de pecado e eu estou te dando vestes nobres. Gente, na King James diz vestes de grande nobreza. Então não era qualquer patente na nobreza real, né? Na família real, mas era uma patente grandiosa. Era uma identidade que jamais será roubada novamente. E nós, mulheres, quando a gente observa esse cenário de Zacarias 3, o que temos vivido desde Gênesis? O que temos presenciado e administrado, e às vezes até também nos deixado seduzir desde Gênesis. Uma marca que Eva trouxe à terra foi uma mulher que sempre cairia, porque a primeira mulher caiu. Mas uma marca que Cristo traz à terra é que o segundo ou último Adão, como eu gosto de chamar Cristo como o último Adão, porque a gente não precisa mais de outro, nem de terceiro, nem de quinto, nem de décimo, porque o seu sacrifício foi perfeito para nos resgatar, nos renovar, nos transformar, nos limpar, nos libertar, nos redimir de todo o pecado. Olha, observando esse cenário do Cristo perfeito que foi sacrificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos garante a sua identidade em nós. Nós mulheres não podemos mais viver com as roupas de figueira. Nós mulheres não podemos mais caminhar com as roupas manchadas como o sacerdote Josué estava em Zacarias 3. E muitos acontecimentos nos últimos anos têm marcado a mulher para que ela caminhe, sabe, com a sua identidade fragmentada, para que ela possa se perder do seu propósito original. E hoje eu queria trazer para você essa clareza, esse encorajamento. Se você também viveu momentos, situações, acontecimentos que te impactaram emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, até fisicamente, mancharam suas vestes, situações que te deixaram perdida na sua identidade. Olha, fomos criadas para o louvor da glória de Deus. Efésios 1 nos garante isso. O ministério de Jesus estabelecido ali naquela unção profética de Isaías 61 traz algo tão específico que diz que uma das características da unção que tem ali é que ele trocaria as vestes de angústia por vestes de louvor. Ele trocaria as vestes dos espíritos abatidos, sabe? As vestes da queda por vestes de louvor. A King James diz assim, manto festivo de louvor. Então é uma cobertura que reveste, é um novo revestimento. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus e nós olhamos a identidade feminina nisso, nós percebemos que nós não precisamos carregar a culpa de Eva. Porque nós estamos trazendo desde Gênesis a culpa de Eva. E o Senhor, nesse tempo, está nos chamando para que nós possamos fazer como o sacerdote Josué. Deixemos toda a culpa. Porque Cristo
Aquele que é o perfeito sacrifício se entregou para nos dar vestes novas, manto festivo de louvor no lugar de um espírito abatido. Sabe, abatido, abater. Quando diz assim, ó, vou abater um animal, né? Fulano foi abatido. Isso significa que caiu, que morreu. Mas Cristo ressuscitou. E se com Ele nós morremos, a palavra nos garante, com Ele também seremos ressuscitados. Gente, nós mulheres passamos muitos desafios, sim, mas nós não podemos nos deixar ficar abatidas. Sabe, a palavra de Deus fala lá em Salmo 20 que uns tropeçam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Não é que nós não vamos cair ou ficar abatidas em algum momento, mas nós não vamos permanecer nesse lugar de queda. Nós nos levantamos no Senhor e trocamos as nossas vestes nesse dia. E é interessante que nós, como Ministério de Mulheres, desde 2018, sofremos muitos ataques. A serpente não mudou a sua estratégia e nós fomos terrivelmente abatidas. Nós fomos terrivelmente angustiadas. Como guardiães, nós perdemos os nossos escudos, as nossas armaduras. Uma onda de confusão, de destruição, de acusações nos cercaram, nos abateram, nos deixando angustiadas, nos deixando completamente perdidas da nossa identidade. Então nós fomos para o lugar onde o Senhor poderia nos tratar. Nós fomos para a sua presença, nós fomos orar, nós fomos clamar, nós fomos buscar a face do Senhor, nós fomos contemplá-lo, nós fomos perceber o que Eva e Adão não perceberam no princípio, que não é se esconder dele, mas se esconder nele, como o Salmo 91 diz, como Colossenses 3 fala, que nós estamos escondidos em Cristo. Então nós fomos para esse lugar do esconderijo do Altíssimo e fomos tratar as nossas feridas com ele, fomos trazer a ele todas aquelas demandas, aquelas vestes rasgadas e fomos mostrar para ele, olha, não sabemos o que está acontecendo, mas está aqui diante de ti. É maior do que nós, mas não é maior do que ti. E quando nós olhamos para Cristo e contemplamos a sua face, nós podemos enxergar perfeitamente então a luz que dissipa todas as trevas. Todo aquele ambiente que estava de confusão ficou claro, tudo muito fez, sentido. E nós começamos a perceber então onde estavam os buracos. Quais foram as questões que nos levaram àquele lugar? E as questões foram as mesmas do Éden. A sedução, que hoje não é mais a serpente, mas a antiga serpente, hoje o dragão, que cospe fogo e que traz sobre nós palavras, que traz sentenças, que traz sugestões. E muitas vezes nós, como mulheres, nos deixamos abater. Então, não como Adão e Eva, que acusaram-se ali mutuamente e trouxeram, aquele cenário de que a culpa foi minha, a culpa foi sua, a culpa foi dela, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, não nesse cenário, nós fugimos desse cenário e nos escondemos no Senhor, porque a sua voz, ela de fato dissipa toda a voz estranha, toda a confusão. Um som anula um outro som e o som que nós precisávamos ouvir diante daquela confusão e daquele desespero no nosso coração, daquela angústia que a gente não sabia de onde vinha, mas sabia que estava instaurada, era necessário uma voz, e a voz do Todo-Poderoso, que é uma voz como muitas águas, era a voz que dissiparia aquela confusão. A gente tinha a convicção disso, que Salmo 29 é verdade, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor é majestosa, cheia de esplendor, e ela vai trazer toda a ordem necessária naquele caos que nós estávamos vivendo. E nesse ambiente, então nós trouxemos as nossas fragilidades. E assim como aquele anjo falou a Josué, ele trouxe para nós, dizendo, olha, estou trocando. Aquelas roupas não serviam mais. E muitas vezes é necessário um impacto que te faça enxergar que aquela roupagem não é mais para aquele tempo. É uma nova estação, não se dá para vestir, para continuar
com uma roupa inapropriada. Então, estavam rasgadas, estavam manchadas de sangue, estavam faltando pedaços. As nossas vestes como guardiãs estavam completamente comprometidas. E como não se põe remendo, né, pano novo em vestes velhas, né, não se faz esse remendo, então nós entendemos que as guardiãs estavam recebendo uma nova roupa. Então, como não se põe remendo, né, pano novo em vestes velhas, Deus não faz remendo, Deus faz tudo novo. Nós percebemos que as guardiãs estavam sendo chamadas para uma transformação. Sabe, muitas vezes é necessário termos alguns impactos para entender e olhar para nós, olhar para dentro, olhar o nosso contorno e dizer assim, precisa ser transformado, precisa de algo que mude, precisa de algo que mexa, precisa ser removido o velho para que o novo chegue. Assim foi conosco, guardiães. Diante de tantas aflições que passamos, ouvindo a voz do Senhor, entendemos que assim como aquele sacerdote Josué em Zacarias 3, assim como aquele casal no Éden, nós mulheres precisávamos de novas vestes, uma roupagem apropriada para essa nova estação. Não tem como você mudar de estação e permanecer com o comportamento, permanecer com aquela roupa, permanecer com aquelas tralhas do passado. Então a gente precisou abrir mão. Nós precisamos deixar o que tinha que ser deixado para chegar aonde tem que ser chegado. Hoje nós estamos selando, iniciando esse novo tempo, essa nova caminhada, com trabalho com as mulheres no Ministério de Edificação Mútua de cada mulher. E nesse trabalho nós entendemos essa transição, onde deixamos as guardiãs como um lugar de começo, mas não um lugar de finalidade. E estabelecemos as eleitas, um lugar onde teremos uma rede de conexão, de relacionamentos com mulheres, para todas as esferas, para todos os lugares. Nesses relacionamentos nós estabeleceremos bases específicas de oração, adoração, treinamentos e comunhão entre mulheres que amam o Senhor, que querem obedecer a sua voz e cumprir o seu propósito. E por isso eu estou aqui para dizer para você, está inaugurada uma nova etapa, uma nova estação para as mulheres, uma estação onde filhas amadas do Pai assentam-se à mesa com Ele, porque são eleitas, são chamadas para essa identidade de filhas que o Pai tem muito prazer. E eu quero convidar você a ser parte desta rede comigo. Eu desejo a você esse novo começo com muita sabedoria, muito entendimento, mas também muita convicção de identidade. Porque a antiga serpente, o grande dragão, permanece por aí, mas nós estamos blindadas com novas vestes. Então, assim como o sacerdote Josué, nós temos algo novo do Senhor que está nos coroando para nós avançarmos em autoridade e em estabelecimento do que Deus tem para nós mulheres, na nossa feminilidade, para cumprir a grande comissão e cooperar com o Rei e a expansão do seu reino na terra. Shalom, Deus te abençoe.